Graças e paz, irmãos. A igreja está linda nesta manhã, as famílias reunidas, as crianças participando do culto. Que coisa linda, glória a Deus. O tema desta manhã você já recitou. Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. E eu quero compartilhar com a igreja o texto que acredito que a maioria da igreja leu ontem, João capítulo 13. João capítulo 13, do verso 1 ao verso 16. João capítulo 13, o Evangelho de João, do verso 1 ao verso 17, aliás. Diz assim a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já estava induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Senhor, muito obrigado por essa porção sagrada e santa da Tua palavra, Pai. Que seja instrutiva nesta manhã para a minha vida e para a Tua igreja. Ilumina o nosso coração e nos ensina a servir e amar como Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Deus, pela condução deste culto. Continua, Espírito Santo. Esta é a oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, a igreja está mergulhada no livro de João. E nós estamos atentos ao que está acontecendo. Então, é importante a sua leitura no livro. É importante você ler diariamente a sua Bíblia. E aqui é o último momento de Jesus. Estava perto da Páscoa. Em João 12:1 diz, a palavra diz que Jesus estava em Betânia, visitando os seus amigos, e estava 6 dias antes da Páscoa. E Jesus estava lá em Betânia, 6 dias antes de ocorrer a Páscoa dos judeus. E Jesus veio a Betânia para visitar quem? Lázaro, que tinha acabado de ser ressuscitado,
e também as suas irmãs lá, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Então Jesus estava lá em João. Agora só que na história da ressurreição de Lázaro aconteceu algo no final, que os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, em João 11:53, diz que houve uma reunião entre eles e após a ressurreição de Lázaro, decidiram matar Jesus. E aquela era a última noite de Jesus com quem ele amava. As últimas palavras de Jesus seriam de encorajamento, de conforto, de ânimo para os seus discípulos, mas também de ensinar uma lição de amor e de humildade. Jesus em nenhum momento errou as escolhas que ele tinha feito. Ele escolheu amar e amar os seus discípulos, mesmo sendo incompreendido, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo às vezes ofendido, ele continuou amando. E vamos observar no texto que acabamos de ler algumas características do amor de Jesus, naquele último momento dele com seus discípulos, antes da crucificação. E eu quero destacar duas características apenas do amor de Jesus naquela ocasião com seus discípulos. A primeira característica é o amor perseverante. Nós estamos vivendo um tempo, e Jesus fala sobre isso, sobre os últimos dias, que o amor de muitos irão crescer. É isso? Não. Vai o quê? Esfriar. E você acredita que esse amor pode esfriar na sua casa? E você acredita que esse amor pode esfriar na sua relação com os seus filhos? Você acredita que esse amor pode esfriar na sua relação como igreja? Não, é só o amor deles, não. É o amor que está esfriando. É o amor da humanidade que está esfriando. E Jesus está aqui nos ensinando uma primeira característica. Ele escolheu nos amar com um amor perseverante. Um amor perseverante. O verso 1 e 2 fala sobre esse amor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus, amou até aquele momento. Diz isso o texto? Não. Verso 1. O texto diz que amando os seus, os amou até o fim. Verso 1. Quem está aí? Verso 1, tá bom? Então, tendo amado os seus, amou até o fim. Brigadão. Agora lê comigo o verso 2. A igreja pode ler? Ok. Jesus estava ciente de tudo o que estava acontecendo naquela noite. Era uma noite muito especial. Era a última noite que ele iria ver os seus discípulos, antes da ressurreição. Mas Jesus sabia algo: o tempo chegou. Os discípulos não. Mas Jesus ali, o texto é claro. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo, é importante deter os nossos olhos nessa observação. Jesus sabia que havia chegado o momento da sua grande dor, mas ele entende que foi para esse momento que ele veio, e este momento ele iria glorificar o Pai, e ele seria glorificado. João 12 fala sobre isso. Agora o texto diz que, tendo amado os seus, os amou até o fim. O que significa amar nesse texto? O que significa amar nesse contexto? No original ele diz que neste texto, no escrito, é cuidar. Jesus cuidou dos seus. Jesus cuidou até o fim. Jesus cuidou de forma completa. Jesus cuidou de forma perfeita. E amar é cuidar. Cuidar é amar. Ele escolheu nos amar com este amor, cuidando da gente. E tendo amado os seus, amou até o fim. E esse amor, eu posso dizer que ele é expresso de uma forma com grande afeto, com cuidado e com lealdade. Esse é o amor de Jesus.
Jesus sabia que seria traído. Jesus sabia não só que o tempo tinha chegado, mas Jesus sabia que seria traído, no verso 2, como lemos, por um dos seus discípulos. Mas não só seria traído, Jesus também sabia que seria negado por outro. Mas não só negado, Jesus sabia que seria abandonado por todos. Esse era o tempo. E sabe o que aconteceu? Mesmo assim, Ele os amou até o fim. Isso mesmo, Jesus amou o Judas que o traiu. Jesus amou o Pedro que o negou. Jesus amou o Tomé por não acreditar na sua ressurreição. Jesus amou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que tinha deixado tudo para trás e iria retornar para a sua cidade e tocar a sua vida. Jesus amou, Jesus cuidou, e ainda hoje esse amor de Jesus também, ele é expresso na minha e na sua vida. Tendo amado a mim e a você, Ele vai amar até o fim. Até o fim. Deus nos conhece completamente. Assim como Jesus conhecia os seus discípulos, Ele conhece os pecados que cometemos e ainda os que cometeremos. E mesmo assim, Ele nos ama. Esse é um amor perseverante. É esse o amor de Jesus. 1 Coríntios 13:7 diz: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca desiste, o amor não perece, o amor não acaba. Como você reage a esse tipo de amor? Como você reage ao amor de Jesus pela sua vida? Mesmo sabendo quem o trairia, negaria, abandonaria, e todo o sofrimento que iria passar até a morte, Jesus o amou perfeitamente, cada um dos seus discípulos, e amou até o final. Precisamos de Cristo para termos este amor perseverante, no casamento, na família, nas adversidades, na igreja e na fé. Não desista. Essa é a primeira característica do amor de Jesus, o amor perseverante. E esse amor, ele pode ser vivo no meu e no seu coração, quando temos o Espírito Santo, quando temos o desejo de amar como Jesus. Você já fez essa oração? Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou os seus discípulos. Me ensina a amar o meu esposo e amá-lo até o fim, porque no dia do casamento você fez essa promessa ou não? Me ensina a amar os meus filhos até o fim. É difícil. E o que Jesus falou sobre amar os inimigos? E o que Jesus falou sobre amar aqueles que estão prontos para nos perseguir? Orar. Veja o amor que Jesus espera da sua igreja. Veja o amor que Jesus espera de mim, de você. Um amor perseverante. Um amor perseverante. O segundo ponto desta reflexão é, a segunda característica é o amor humilde. Está lá no verso 3 ao 5 e precisamos ler. O texto diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O verso 3 também aponta algo importante que é necessário frisar. O Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. O Pai tinha dado ao Filho todo o poder.
A frase "o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder" refere-se à autoridade suprema concedida por Deus Pai a Jesus Cristo, seu Filho. Isso significa que Cristo tinha o domínio sobre toda a criação, inclusive os seres humanos, os anjos, os demônios e até mesmo a morte. Mas ele se submeteu à vontade de Deus, de morrer naquela cruz por mim e por você. Jesus usou a sua autoridade para quê? Para servir. Há um contraste muito grande do verso 3 ao verso 4. O verso 3 está Jesus recebendo todo o poder de Deus e queria glorificar o Pai e que seria glorificado. E no verso 4 está Jesus tirando a sua capa, está Jesus pegando uma toalha, colocando na cintura. Todos estavam reclinados à mesa para a ceia. A mesa estava posta, mas ninguém tinha se levantado para servir. Nenhum dos discípulos, nenhum que estava naquela casa. E Jesus pega, e todos ficam olhando o que Jesus iria fazer. Jesus pega uma bacia de água que estava lá, era normal, e Jesus começa a lavar os pés de cada um, irmãos. Que amor humilde! Ele recebeu todo o poder do Pai, e no verso seguinte estava se prostrando diante dos discípulos. Como nós precisamos aprender esse amor em nosso coração, dia após dia. Jesus usou a sua humildade e amor em nos servir. Isso foi um choque para os discípulos. E foi assim que cada discípulo sentiu quando viu a sua atitude. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era algo necessário na Palestina, naquela época. As ruas eram empoeiradas e as pessoas usavam sandálias, sem meias, sem meia calça, nada disso. Então era muita poeira para entrar em casa. E era um sinal de honra quando um anfitrião providenciava um servo para lavar os pés dos hóspedes. Era uma violação da hospitalidade não providenciar isso. Está em 1 Samuel 25, 41, Lucas 7, 40 a 50 e 1 Timóteo 5, 10. Geralmente as esposas lavavam os pés dos seus maridos, os filhos lavavam os pés dos pais. A maioria das pessoas, é claro, tinha que lavar os seus próprios pés. Mesmo sendo rei, Jesus se fez servo. Mesmo sendo rei, Jesus se fez escravo. Esse é um amor humilde. Os privilégios, querida igreja, os privilégios que temos não deveriam nos levar a um lugar de orgulho, mas de humildade. Considero isso muito difícil. Não somos de recuar para dar passagens, ou servir quem julgamos estar debaixo de nós. Não somos, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja no transporte público, seja dentro de uma igreja. Não somos de recuar. Ele repreende o orgulho dos discípulos naquele momento, que estavam discutindo quem era o mais importante entre eles, mostrando que no reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço prestado aos outros. Que lição preciosa. Lucas 22, 24 diz: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações as dominam e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Vocês, porém, não são assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Jesus pergunta, não é o que está à mesa? É o natural, eu e você pensar isso. Mas Jesus, aquele que tem todo o poder e autoridade,
o Filho de Deus, ele diz: porém, estou entre vocês como quem serve. Irmãos, isso nos quebranta, irmãos. Isso nos constrange. Porque nossa atitude natural é ser como aqueles discípulos, querendo ser um maior do que o outro, melhor do que o outro. E ninguém tem um coração humilde, um amor humilde para servir. Não nos colocamos nessa posição. E o próprio Cristo, o Filho de Deus, se colocou na posição de servo. Podemos fazer a diferença onde estivermos, se em nosso coração tivermos esse amor humilde pelo nosso próximo. Um amor em ação, pronto para servir. 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é paciente. O amor é bondoso. No amor não há inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. Porque o amor é humilde. O amor não maltrata. Não procura os próprios interesses. Isso é egoísmo. O amor não se ira. O amor não guarda rancor. Como ter esse amor? Para ter esse amor humilde agindo em nossa vida, precisamos nos despir do orgulho, da soberba, da vaidade, dos preconceitos, da inveja, da busca constante por prestígio. Só assim o nome do Senhor será glorificado. Se agirmos com essa atitude, mostrando o agir do Espírito Santo em nossa vida. Mas como isso é difícil, a carne não vai deixar. Só por meio do Espírito Santo na nossa vida. Você pode até tentar, mas sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Você não vai ter esse amor humilde dentro de casa. Você não vai ter esse amor humilde dentro de uma igreja. Você não vai ter esse amor humilde no seu trabalho. Você não vai ter esse amor humilde andando na rua, dirigindo o seu carro. Porque você acredita que está sempre no direito de ser melhor do que o outro. E Jesus não nos ensinou isso. Não nos ensinou. Ele escolheu nos amar. Que tema afetuoso. Que tema bom. Mas que tipo de amor Ele nos ensinou? Um amor perseverante, um amor humilde, um amor que nos constrange, um amor que nos levanta para servir. Se o nosso Senhor serviu, o que eu estou fazendo sentado 365 dias dentro de um banco? E não consigo me levantar? Ore por isso, que Deus quer usar a sua vida. Isso é uma palavra de encorajamento. Isso é uma palavra de ânimo para você. Porque Deus quer lhe usar. Agora Ele quer que você se levante. Provérbios 22:4 diz assim. Preciso que você leia comigo. Provérbios 22:4. Por favor. Veja o que está escrito. Provérbios 22, o verso 4. Vamos ler Provérbios 22, o verso 4. Vamos lá? A humildade... A humildade, riqueza, honra e vida longa. Podemos mostrar humildade abraçando as pequenas tarefas em amor. Podemos mostrar humildade abraçando as pequenas tarefas em amor. Ele tirou a capa. Pegou uma toalha e colocou na sua cintura. Quem foi que fez isso, pastor? Aquele que criou o homem. Quem foi que fez isso? Aquele que deu fôlego de vida a um homem. E o que o homem tem feito? Como o homem tem agido? Olhe,
você pode ter no seu coração: eu não sirvo aos ingratos, não. Tá certo, mas Jesus serviu. Jesus serviu aos ingratos também. Jesus lavou os pés do traidor, Jesus lavou os pés do que iria negar, lavou os pés do incrédulo, lavou o pé de todo mundo. Esse gesto de Jesus deve reverberar na igreja de hoje. E como é feliz os cristãos que enchem o coração de amor humilde e servidor. Digo mais, como é feliz a casa onde tem um amor humilde e servidor. Ajudar alguém que não pode retribuir, você pode ser essa pessoa. A pessoa não pode retribuir o que você irá fazer ou fez por ela, mas você pode ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Você pode fazer algo mais, pedir perdão a alguém antes de a pessoa vir até você pedir perdão. Perdoa antes de ser pedido perdão. Você pode fazer isso, é humildade. Você pode doar tempo, recursos e atenção, sem alarde. E depois Jesus fala, nos próximos versículos, que Pedro, aquilo chocou tanto Pedro, que ele disse: você não pode lavar os meus pés. Aí Jesus disse: o que eu faço agora você não compreende, mas depois você vai compreender. Talvez você não esteja entendendo isso agora, mas faz uma oração. Você sabe como você tem andado, você sabe como você tem se comportado, você sabe quais são as tuas atitudes, o que tem alimentado o teu coração. Mas nessa manhã você pode fazer uma oração: Senhor, me ensina a amar humildemente. Você está pedindo a pessoa certa, a Jesus, e Ele pode transformar a tua vida e de todos que estão ao teu redor. E Jesus disse a Pedro: se você não me ouvir, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro disse: olha, não só lava os pés não, tocou essa palavra no coração de Pedro, não só lava os pés não, me dá um banho, Jesus. Lava a minha cabeça, lava as minhas mãos, me dá um banho, porque eu quero ter parte contigo. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus ali mostra algo que só Ele podia ver. Ele diz: olha, se vocês tomaram o banho, vocês só precisam lavar os pés, mas nem todos entre vocês estão limpos. Agora Jesus falava no sentido figurado e espiritual. Nesta manhã aqui, eu olho para os irmãos olham para mim, mas só Jesus sabe quem está limpo e quem não está. Só Jesus sabe. O que Ele quer fazer é nos limpar. E o amor dele, purificador, faz isso. O amor perdoador dele, o amor gracioso, faz isso. E depois que Ele lava os pés de todos, eles chegam para os discípulos: vocês estão entendendo o que eu fiz? Eu imagino o silêncio. Ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. Aí Jesus: olha, eu estou ensinando a vocês por exemplo. Eu amo a vida de vocês. E eu quero que vocês amem um aos outros. E que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. João 13, 34 e 35 diz: nisto conhecerão o amor, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Só nisso vocês serão meus discípulos. Não tem outra forma. E eu concluo essa reflexão com o verso 17. Eu acho que eu e vocês sabem o que tem que fazer. Vamos ler o verso 17? Agora que vocês sabem estas coisas, agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Pois é, essa é a reflexão nesta manhã. A felicidade no reino de Deus não é ter pessoas nos servindo, mas nós servindo as pessoas. Quem é feliz? É aquele que serve, e serve os mais fracos
de uma maneira mais humilde. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de Mestre e Senhor, mas também imita Jesus, servindo ao próximo. Vamos orar nesta manhã, pedindo esse amor perseverante. A gente precisa, né? Vamos orar nesta manhã, pedindo esse amor humilde. A gente precisa. Nossa casa precisa. Nossa igreja precisa. Você precisa. Convido o pastor nessa manhã para fazer essa oração, concluindo o culto. E eu desejo um almoço de paz a cada família. Vamos revigorar, porque a noite tem mais. No capítulo 13, onde foi lido todo esse contexto, versículo 12, presta atenção, a lição de humildade. Já foi apresentado, mas eu queria dar um destaque. Esse versículo 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Veja que palavra ele dizia em seguida: vocês me chamam mestre e senhor. Sabe de uma coisa? Vocês têm razão, porque eu sou. Agora, por favor, veja Lucas capítulo 6, o versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vocês até dizem que reconhecem, mas não tem prática. Vocês me chamam de mestre, Senhor, e dizem bem porque eu sou. Ele é o Senhor de tudo, da nossa vida. Em um minuto, Ele quiser, cessa toda a nossa movimentação. Tudo da gente cessa. Só que a gente parece que esquece disso, não está dando tempo para Deus. Sempre a gente tem algo a fazer. E Deus não é prioridade. Nossos assuntos são prioridades. São até urgentes. Mas lembre-se, que a gente só vai tratar desses assuntos se Ele permitir. Porque Ele pode mudar tudo. Será que o Espírito Santo falou conosco nessa manhã? A gente tem essa humildade de entender que Ele é mestre e Ele é Senhor. Vocês dizem que eu sou. Mas só que a gente é muito inteligente, né? Presta atenção, quando esse pessoal inteligente nós somos, a gente parece que a gente tem alguma coisa a dizer mais. Em vez de se render ao Senhor, dizer: seja feita a tua vontade. Obrigado, meu Deus, por mais um culto no teu nome. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor sempre tem a forma de falar conosco, ó Pai, com a tua igreja. O Senhor nos escolheu e resolveu, decidiu nos amar, mesmo sabendo que quem está sentado na mesa é um avarento, é alguém que só pensa em si mesmo, nunca pensa no outro, nem próximo. O Senhor sentado na mesa iria trair para te matar, usado por Satanás, porque o texto diz que o diabo colocou no coração de Judas e ele o traiu. Mesmo assim o Senhor amou até o fim. O Senhor amou o incrédulo. Não acredito que ele ressuscitou, mesmo o Senhor havendo dito tantas e tantas vezes: eu só acredito se eu ver. E o Senhor disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente, porque sempre eu falei a verdade para vocês, porque eu sou a verdade, Tomé. E muitas vezes, mesmo assim, o Senhor tem visto as nossas preferências, nossas atitudes de arrogância, muitas vezes nossa posição. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e a falta de rendição. Nesta manhã, se o Senhor quiser, o Senhor quebranta todos nós aqui, ó Pai. O Senhor pode quebrantar essa igreja todinha, Pai, e quebranta quem está do outro lado também. Tu és o Senhor de todas as coisas, ó Pai. Tu és o Senhor da nossa vida, ó Pai. E se temos o pouco que temos, é porque o Senhor tem sustentado e tem guardado cada um de nós, ó Pai. Tira de nós a arrogância, tira de nós, ó Pai, qualquer tipo de prepotência que tem nos, Pai, diminuído e não temos crescido diante do Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Ninguém pediu licença para pegar a bacia e pegar a toalha. Deixa eu fazer. Mas o Senhor disse assim: o que eu faço agora vocês não entendem. Mas a IEBT tem que entender depois que o Senhor quer um coração humilde, Pai. A começar de mim, cada um nesse ministério.
cada um considerando o outro superior a si mesmo. Nos achamos superiores a nossos irmãos. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Que não seja mais um culto, não seja mais uma escola dominical, mas seja uma manhã de reflexão, Pai. O que é que eu tenho feito? Na verdade, eu tenho esperado tantas coisas Tua, Pai, mas o que é que eu tenho dado? No culto de gratidão que aconteceu sexta-feira passada, uma família veio agradecer tudo que o Senhor fez. E foi citado o Salmo de número 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Será que eu vou evangelizar alguém, falar desse amor? Eu não tenho essa alegria. Será que eu serei um evangelista, um pregador da palavra, um ajudador da obra? Mesmo assim, ó Pai, sabendo que não iremos fazer isso, o Senhor está nos amando até o fim, ó Pai. A Tua palavra fala de galardão. A Tua palavra fala quem é batizado com o Espírito Santo, ó Pai. O Espírito Santo habita nele, ó Pai. E essa plenitude, ó Pai, do Espírito Santo, é o Senhor quer dar à Tua igreja, considerando, ó Pai, o Senhor como o nosso, não apenas nosso Salvador, mas o Senhor da nossa vida. Nos ajuda, Deus. Tantas lições, tantas lições, tantas lições, tantas lições, tantas lições. E às vezes parece que parecemos o mesmo. Não mudamos. Tenha misericórdia de cada um de nós. Possamos andar com a verdade, louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, por favor. Perdoa os nossos pecados. E nos dá uma vida que te alegre Teu coração. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?